Esse filme vai render uma conversa bem interessante. E eu sei que o meu ponto de vista inicial vai parecer meio decepcionante para quem estava esperando uma chuva de elogios a esse novo Nosferatu, mas fica tranquilo que eu pretendo abordar os vários pontos negativos e positivos do filme a partir de uma argumentação que agregue a sua opinião sobre ele, seja qual ela for. Mas vamos lá, eu achei esse filme dirigido pelo Robert Eggers surpreendentemente monótono, mas não no sentido de ele ser entediante ou chato, mas sim porque a narrativa me pareceu sustentar ao longo de toda a duração sempre o mesmo tom, a mesma atmosfera de pavor prolongado sem grandes variações emocionais. E olha que existe algo muito visualmente belo aqui. Dá pra sentir que o Eggers conduz a narrativa bem intencionalmente focado em criar uma espécie de transe contínuo que reverencia o filme clássico de 1922 e as suas características do expressionismo alemão. Mas apesar disso, o diretor executa essa nova adaptação com um rigor tão extremo, com uma seriedade tão autoimportante, que eu achei que faltou uma vida própria a essa releitura, um desprendimento um pouco maior dessa autoralidade meio estagnada, que parece carregada de genialidade, sendo que na prática muitas das escolhas do diretor não me soaram tão inovadoras assim. Não trouxeram tanto frescor a essa história adaptada inúmeras vezes no cinema e não pareceram ter uma voz específica por trás que não seja só orientada pela questão estética. Um exemplo que eu dou disso é o uso constante dos planos centralizados, proporcionais e fechados no rosto dos atores. A princípio, essa escolha narrativa sugere um estranhamento que faz muito sentido num filme de terror. Ainda mais quando esse terror se manifesta de forma psicológica, com essa força invisível do Conde Orlok exercendo um controle poderoso sobre os outros, o que explicaria o uso do plano centralizado e dos personagens olhando na direção da câmera, como se a própria câmera fosse o olhar do vampiro, que está ali fixo nas suas vítimas iminentes. Fora isso, o plano centralizado também parece ser um jeito de evocar os enquadramentos dos filmes mudos para homenagear mais uma vez o filme do F.W. Murnau, já que naquela época a proporção 4:3 da imagem cinematográfica ditava o uso desse tipo de composição. Na imagem retangular widescreen, por exemplo, você pode explorar diferentes cantos do quadro porque existe espaço para isso, sendo que num filme mudo mais fechado, a tendência era jogar o ponto de interesse para o centro da imagem mesmo. Na teoria, esses são alguns dos raciocínios que eu enxergo por trás da quantidade de imagens centralizadas que dominam a narrativa. Mas é aí que eu sinto que o Eggers acaba pesando a mão numa autoralidade que chama mais atenção a si mesma do que contribui para a história sendo contada. Tipo, ele acaba gostando tanto dessa sua ideia que ele se apoia nela um pouco demais, até que os planos centralizados perdem parte do seu apelo porque eles viram previsíveis. A gente passa a esperar que esse mesmo tipo de imagem continue aparecendo. E ao invés de o filme nos surpreender com outros tipos de composição visual, que poderiam ser mais criativas, a narrativa só continua repetindo imagens que seguem esse mesmo padrão. Elas se tornam, como eu disse no começo, monótonas. Não porque essa escolha não faça sentido, mas porque ela é simplesmente usada demais. O próprio Farol, que ele dirigiu em 2019, usa muitas imagens centralizadas também, mas aquele filme me parece bem mais vivo e pulsante do que esse Nosferatu, talvez porque o diretor guarde esses enquadramentos rigorosos para os momentos mais dramáticos e impactantes, e permite que as cenas mais corriqueiras sejam conduzidas pela movimentação dinâmica do Willem Dafoe e do Robert Pattinson, e não o contrário. Quando a narrativa está buscando uma aproximação entre a gente e os personagens, eles se movem um pouco mais livres no quadro. E daí, quando o filme deseja aprisionar os protagonistas na paranoia e loucura desse lugar bizarro, o Eggers traz de volta o rigor visual dos planos centralizados. Então, naquele filme, eu acho que existe um equilíbrio bem eficiente que eu não vi tanto nesse Nosferatu. Ainda assim, e vamos começar a falar de coisa boa, quando o filme investe diretamente em sequências mais hipnóticas, o Eggers consegue fazer a coisa parecer mais interessante. Eu gosto bastante de alguns momentos particulares que criam aquele senso hipnótico de continuidade, como se diversas ações dos personagens fizessem parte do mesmo pesadelo interminável e confuso. Quando Thomas, o personagem do Nicholas Hoult, entra na carruagem fantasma e é conduzido ao castelo do Conde Orlok, ele parece flutuar numa atração inevitável em direção à sua ruína, ou então quando a Ellen, vivida pela Lily Rose Depp, é atormentada por um sonambulismo sobrenatural, a montagem brinca bastante com os cortes meio invisíveis que misturam a sua silhueta saindo para fora do quarto
com a do Thomas tentando fugir do castelo, criando esse senso de continuidade fluida, essa conexão entre os dois que rompe a distância geográfica entre eles. Mas aí eu volto a me frustrar com Robert Eggers por ele se entregar a algumas convenções do gênero de terror que, de novo, se repetem no filme do jeito mais previsível possível. Os jump scares, aqueles sustos pensados para fazer a gente pular da cadeira, aqui se tornam mais um dos padrões que a gente identifica logo no começo da trama e que seguem ocorrendo do mesmo jeito até o final do filme. Ou seja, a cena cria um senso de expectativa para alguma coisa assustadora, como a abertura de um caixão, e daí a montagem corta para um plano curto dessa coisa assustadora, junto com um barulho bem alto, e é isso. Ok, uma confissão aqui. Eu sempre odiei esses sustos fáceis porque eu sempre achei que eles são uma muleta a qual o diretor recorre quando ele não consegue pensar em nada mais assustador para fazer. O Mike Flanagan, diretor e produtor de várias obras de terror que eu adoro, como Missa da Meia-Noite e A Maldição da Residência Hill, defende que o jumpscare precisa ser usado com muito cuidado, porque ele costuma matar a tensão de uma cena, ao invés de ajudar a sustentar essa tensão ao ponto de ela se tornar cada vez mais forte. Ele diz que o susto precoce acaba funcionando como um alívio, uma válvula de escape para a gente que está assistindo, e ele pode acabar prejudicando o clima tão meticulosamente construído da cena. Mas, hoje em dia, eu me tornei bem mais tolerante com esses sustos, e eu penso que o jumpscare é como qualquer outro recurso de linguagem que pode ser bem ou mal utilizado. E o que me incomoda mais em Nosferatu não é que ele queira nos assustar frequentemente, mas que ele faça isso sempre do mesmo jeito, com esses cortes bruscos e o barulho alto. Só pra comparar, pensa na mãozinha do Alien se esticando em direção a Ripley no final daquele filme de 1979, e a graça é justamente que a criatura estava ali aparecendo plenamente na imagem antes do susto, mas a gente só percebe isso quando ela se mexe subitamente, sem que precise existir um corte na montagem. É muito mais criativo, é muito mais orgânico e eu acho bem mais efetivo. Em Nosferatu até rola isso. Na cena do navio, quando um marinheiro balança sua lamparina e a luz revela por alguns segundos uma parte de algo sinistro que está ali por perto, mas esse é o único momento que eu consigo pensar que se propõe a fazer algo diferente nesse sentido. Embora eu goste de como o diretor brinca com a luz e sombra para criar essa atmosfera assustadora, mesmo que a entrega final do susto nem sempre corresponda à construção. Em vários momentos, a direção de fotografia investe nas luzes diegéticas que existem dentro da cena para criar a ilusão de uma sombra viva se movendo atrás dos personagens. Quando eles seguram lamparinas e a luz que os ilumina projeta uma massa de escuridão na parede atrás deles, como se houvesse um vulto sinistro acompanhando cada um de seus passos. Ou então quando a Ellen grita de noite, deitada na cama, e a luz dura da lua cria uma sombra distorcida do seu rosto tortuoso na fronha branca do travesseiro. No geral, os elementos de linguagem narrativa de Nosferatu são bons. Eu só acho que eles poderiam ser melhores, se fossem um pouco mais distintos, um pouco mais livres da reverência e do rigor visual. Mas vamos discutir melhor os personagens, com destaque para o Conde Orlok e a Ellen, e mais uma vez observar os aspectos positivos e negativos dessa nova releitura, e daí fica o aviso de spoilers. Caso você não tenha visto, assiste lá e depois volta para cá. Bom, é curioso que um novo filme de Nosferatu, que surgiu como uma adaptação não oficial da história do Bram Stoker, traga aquela que seja, talvez, a versão mais fiel do visual do Conde Drácula, como ele foi descrito pelo autor no livro. Aqui, o Conde Orlok é simplesmente monstruoso ao extremo. Imponente, com olhos frios e um nariz curvado, uma voz grave que se arrasta para terminar suas frases quase enfeitiçadas por um mal invisível, e para o delírio da torcida e desespero de muitos, um bigodão generoso que, sinto muito, sempre fez parte do personagem original. Para variar, eu tenho sentimentos conflituosos com relação a essa construção visual como um todo. Por um lado, é muito legal ver um Conde que realmente lembra do livro, principalmente em como ele não tenta ser romantizado, algo que surgiu mesmo nos filmes e não no livro. Eu adoro o Drácula romântico, eu adoro o Drácula sensual, mas aqui o Orlok se apresenta o mais próximo possível de um cadáver ambulante, todo decomposto e distante de qualquer suavização enganosa. E eu acho isso bem refrescante, pelo menos conceitualmente. Tipo assim, a ideia é boa, só que na execução, mais uma vez,
eu sinto que o Eggers passa um pouco do ponto, dessa vez exagerando no quão grotesco se torna o personagem. A maquiagem pesada e o corpo todo coberto de pústulas acabam afastando um pouco da naturalidade e o senso de presença real em cena que torna os outros vampiros do cinema tão tangíveis. O vampiro se torna aqui mais caricato do que assustador, mais nojento do que intimidante, mais chocante do que realmente memorável. E ele, inclusive, perde um pouco do apelo daquele visual tão característico dessa versão da história, com o Nosferatu careca e pálido e aqueles 2 dentinhos afiados na frente. A própria atuação do Bill Skarsgård parece se apoiar mais nos trejeitos e nos prostéticos do seu rosto do que na personalidade do Conde. Diferente, por exemplo, do excelente Drácula vivido pelo Klaus Kinski, que conseguia ser sinistro, mas também um pouco patético, né? E que entregava um certo cansaço pesaroso por conta dessa sua natureza. E eu também acho que o trabalho vocal do Bill Skarsgård funciona quando ele discursa numa outra língua menos conhecida, mais arcaica, mas quando ele fala inglês, eu achei difícil não pensar nas várias paródias que a gente já viu de vampiros falando com sotaques transilvanos. Maldito Taika Waititi. Ainda assim, eu gosto de outras escolhas ao redor desse personagem. Quando ele suga o sangue das suas vítimas, por exemplo, o seu movimento é muito mais violento, já que ele parece realmente pegar impulso e arquear suas costas para aspirar grandes quantidades de líquido de uma só vez, de um jeito bem animalesco que funciona bastante para causar esse temor. E funciona, de novo, porque a imagem permanece ali testemunhando essa ação, e não só cortando bruscamente num jumpscare como na maioria dos outros ataques do vampiro. Um parêntese, que inferno que deve ser trabalhar como corretor imobiliário, tendo que viajar por terras distantes para vender propriedades a figuras esquisitas como o Conde Orlok. Uma profissão bem mais legal é a de artista digital, e lá na Faculdade Méliès você pode estudar diferentes áreas como animação, jogos digitais, design e efeitos visuais. Usando o link que eu vou deixar na descrição, você pode conhecer mais sobre os vários cursos de graduação, pós-graduação e extensão, e até marcar uma consultoria de carreira gratuita com um dos profissionais atuantes no mercado para descobrir qual seria o melhor caminho para você seguir. Eu estudei lá e te garanto que nenhum dos caminhos leva a um castelo decrépito e ameaçador, a menos que você construa ele dentro do computador. Mas, já que eu mencionei o trabalho do coitado do Thomas, vale dizer que o Nicholas Hoult está excelente nesse papel, se entregando ao seu medo de um jeito bem desesperador. E eu adoro também as curiosidades de elenco, como o fato de o Nicholas Hoult já ter interpretado o Renfield, o serviçal do Drácula, naquele filme do Nicolas Cage, que é ruim, mas é bom, mas é bem ruim. E o Willem Dafoe, que já viveu o próprio Nosferatu no filme A Sombra do Vampiro, sobre os bastidores daquela produção de 1922, e aqui ele interpreta o professor Von Franz, que é o equivalente ao famoso Van Helsing, o caçador de vampiros. Vale dizer que o Willem Dafoe traz um ótimo fôlego para esse Nosferatu quando ele entra em cena, mais pro meio do filme, talvez porque a sua excentricidade consiga romper um pouco da seriedade que o diretor impõe ao filme. E eu adoraria que ele tivesse mais tempo de tela para continuar sendo estranhamente cômico, peculiar e carismático aqui, quem sabe na versão estendida, né, que vai ser lançada em mídia física, a gente tenha mais do Willem Dafoe, e vai ser ótimo. Mas o elemento que eu mais gostei com relação à trama do filme acaba surgindo mesmo na Ellen, interpretada pela Lily Rose Depp, de um jeito absolutamente livre de preocupação com o ridículo. Ela manda bem mesmo, ainda que o filme ao seu redor nem sempre acompanhe a sua disposição em ser bizarra. Muitas vezes, a narrativa permanece sóbria enquanto a atriz está lá se jogando nos surtos demoníacos, sem medo de que as suas tremedeiras salivantes fiquem meio constrangedoras. Eu curto essa entrega desprendida da atriz e eu gosto ainda mais de como o filme recupera um dos elementos mais legais da versão do Herzog de 1979, que é o papel fundamental que a personagem exerce na destruição do vampiro. Em quase todas as outras histórias do Drácula, a gente assiste a uma jovem inocente sendo salva por um grupo de homens que conseguem eventualmente se livrar do vampiro e salvar essa doce donzela em perigo. E nos dois Nosferatus, o de 1979 e esse de 2024,
a mulher acaba decidindo por si mesma se sacrificar para conter o avanço dessa praga que o vampiro carrega consigo. Ela escolhe voluntariamente se usar de isca para que a luz do sol eventualmente atinja o vampiro e ele seja destruído. E com isso, a personagem ganha uma agência bem importante nessa história e uma camada de tragédia que não chega a bater tão forte nas outras versões, que costumam conseguir reunir o casal protagonista no final. Agora, o filme do Herzog faz isso de um jeito ainda mais sombrio. A Lucy se sacrifica para salvar o seu grande amor, o Jonathan, e mesmo que ela consiga derrotar o vampiro, o Jonathan ainda assim é transformado no próximo Nosferatu, o que combina demais com o tom áspero e implacavelmente pessimista daquele filme. Já no filme do Eggers, a Ellen também se sacrifica, mas ela consegue livrar o Thomas da sua maldição, mesmo que ele tenha que viver sofrendo pela morte da sua esposa. A gente até poderia criticar o subtexto que está por trás dessa trama toda, ou pelo menos o suposto subtexto. Olhando por um ângulo específico, existe uma camada de condenação à sexualidade feminina aqui. Desde o começo, o roteiro estabelece que a Ellen se sentia sozinha e sentia um forte desejo por companhia, e esses sentimentos a levaram a permitir que um mal entrasse no seu corpo, noite após noite, num ritual solitário de prazer. E esse hábito que se formou só é interrompido quando ela finalmente se casa, como se um marido fosse a única coisa capaz de impedir que ela se satisfaça sozinha, sendo que ela admite que esse prazer solitário, personificado na atuação invisível do Conde, é bem mais agradável do que o toque do marido, inclusive. Assim, o sacrifício da personagem pode ser lido como uma espécie de punição por ela ter se permitido experimentar esse prazer fora do casamento, que ela vinha alimentando desde quando ela era mais nova. E o desfecho poderia significar a Ellen tendo que entregar o seu corpo pecaminoso para que a sua alma seja salva. Em contraste a isso, a Anna Harding, interpretada pela Emma Corrin, é representada sendo super feliz por simplesmente seguir o papel tradicional da mulher, sendo uma boa esposa e dona de casa que vive dando filhos ao marido, interpretado pelo Aaron Taylor Johnson. Então, nessa personagem, a felicidade está atrelada à subserviência ao esposo, e nesse casal, o prazer é mencionado só no ponto de vista do homem. Quando Aaron Taylor Johnson diz que não consegue ficar longe da sua mulher, que ela deixa ele doido pra mandar ver, enfim. Estaria Nosferatu do Robert Eggers defendendo uma visão conservadora da família tradicional como condição para a felicidade humana? Na verdade, muitos filmes de terror seguem essa linha. O próprio Exorcista do William Friedkin pode ser lido como um ataque do demônio a uma família desestruturada pela ausência da figura paterna. Mas aí eu volto para o sacrifício da Ellen para ressaltar como esse desfecho pode ser capaz de talvez corrigir essa interpretação de condenação do prazer feminino e também, finalmente, entregar um momento mais visualmente satisfatório, pelo menos para mim. Ali, depois que a Ellen aceita o seu papel e se entrega para o Conde, para que ele permaneça distraído e seja pego pela luz do sol, o Eggers consegue materializar muito do que ele passou o filme todo só sugerindo. Ele consegue mostrar, sem qualquer pudor, a união grotesca entre a pele suave da heroína da história e o corpo monstruoso do vampiro, cobrindo ela como se fosse uma carcaça decomposta. E essa imagem também parece solidificar a natureza de violência sexual da trama, fazendo com que o mal que vinha atormentando a personagem não exista por conta da sua vontade de se satisfazer, e sim porque alguém a abusou quando ela era jovem, e continuou abusando dela até que esse final aconteça e a vítima consiga interromper esse ciclo de violência, mesmo pagando com a própria vida. Agora, tudo isso que eu interpretei é um possível subtexto do filme que eu vou admitir não está 100% claro para mim, e que pode até parecer meio contraditório ou mal resolvido, justamente porque eu sinto que o foco total do diretor estava mais na questão estética mesmo. Para mim, ele nunca se preocupou tanto com o que ele estava dizendo com toda essa história e mais em como ele estava dizendo, o que, claro, é super válido, né? Mas pelo menos eu gosto do que esse final me entrega nesse nível mais direto mesmo. Eu gosto de ver uma imagem menos sugerida, uma entrega mais explícita desse contraste entre a bela e a fera, que o filme menciona algumas vezes. E no final de tudo, o Eggers até se permite romper o rigor do plano centralizado e encerra o filme com um enquadramento mais livre, que posiciona as costas do Willem Dafoe no canto direito do quadro e o seu rosto refletido por um espelho no canto esquerdo. E assim eu chego à minha grande conclusão, dizendo que esse Nosferatu, mesmo preso voluntariamente a um único tom,
é uma releitura interessante. Se ela está um pouco aquém das minhas próprias expectativas quanto ao potencial do Robert Eggers, que é um cineasta que eu curto, pelo menos ela traz bons elementos, sendo mais uma adaptação do livro imortal do Bram Stoker. Eu nunca vou me cansar de assistir essa história que eu acho fascinante, sendo reinterpretada mesmo quando ela não me atinge tanto quanto eu gostaria. Faz parte e pelo menos eu espero ter conseguido trazer alguns pontos legais de discussão, tanto para quem adorou o filme quanto para quem odiou, já que eu tô bem no meio, mas balançando em direção ao lado positivo. Inclusive, agora que passou o filme, eu já assisti, já escrevi um roteiro, já fiz vídeo, eu sinto que eu vou acabar gostando mais quando eu assistir pela segunda vez e com o tempo talvez o filme cresça no meu conceito, né? Assim como acontece quando eu olho para todos os outros filmes do Drácula e do Nosferatu que vieram antes e consigo enxergar as suas falhas e as suas virtudes, mas o que importa mesmo para mim são as virtudes que esse filme do Eggers com certeza tem também. Fazer o quê? Com Drácula eu vou sempre estar enviesado a gostar. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Nosferatu, vamos continuar a discussão, e se gostou do vídeo não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.